Pastor, Muito legal. Xenofobia. É até absurdo a gente imaginar que existem pessoas, né, com relação a essa discriminação, essa forma hostil contra o que é diferente. E temos no Brasil, mas precisamente mais forte da Europa. Como você mesmo já disse, xenofobia é medo, aversão, preconceito. Aversão, é forte essa palavra, repulsa, né? Primeiramente ao estrangeiro, ao imigrante. Isso acontece, né? Nós temos notícias, por exemplo, no Brasil, no sul do país, Santa Catarina, isso aconteceu com os haitianos, mas nós temos também na Europa, onde esse sentimento é muito forte. Olha. Muito forte. E isso pode gerar guerras, conflitos internos e externos. Então, Agora, o principal fator para se estabelecer esse medo, essa aversão ao estrangeiro, Sim. ao diferente, isso vem do quê? Já de uma vaidade do coração do homem, dessa frieza que a gente já está tomando, pastor? olha, existem 4 fatores que são preponderantes para né? isso. Primeiro, a questão da identidade, de perder a identidade. Segundo fator, que é muito sério, é a questão, o medo de perder emprego. Todo mundo acha que com a entrada dos estrangeiros, né, isso pode gerar a perda de emprego. Sim. Terceiro fator é a crise econômica. Quarto fator que insere isso aí, que é forte, é a questão dos estrangeiros quererem manter as suas tradições a qualquer forma. E o último, quinto fator, que é muito forte, é a insensibilidade. Eu acho que é a falta de Deus, né? O preconceito, Sim. esse coração. Né? Aliás, nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade extremamente hedonista. É verdade. E privilegia o prazer e também uma sociedade que privilegia o ter do que o ser, né? Infelizmente. Então, a gente junta tudo isso e Entendi. o sentimento de xenofobia, ele aumenta a cada dia. Pastor, eu queria perguntar para o senhor como lidar, porque eu vejo que, na verdade, a causa da xenofobia também, que eu acho que, na verdade, porque são questões internas, é você ser tolerante com o diferente. É muito mais fácil eu rejeitar o que é diferente do que eu me adaptar, né, àquilo, sem perder a minha identidade, sem continuando eu sendo eu, mas eu aceitar com amor. Eu vejo que isso é uma grande dificuldade que as pessoas estão tendo. E aí eu incluo cristãos, porque nós fizemos semana passada uma entrevista aqui, de sermos um país considerado cristão, onde a maior parte das pessoas elas querem a pena de morte. Ou seja, intolerância. Eu queria que a gente falasse sobre essa questão de intolerância nossa com o outro. Foi bom você trazer essa ideia, essa conversa para o nosso lado cristão. Se nós formos ver, hoje nós temos muitos estrangeiros no nosso meio. A grande pergunta para a igreja hoje é se a igreja ela tem trabalhado, por exemplo, com os refugiados, né, com as classes diferentes, né, o que a igreja tem feito. Realmente, entre nós existe uma enorme tolerância. Eu me recordo, só para você falar, eu me recordo uma vez quando tentou-se abolir o uso de armas no Brasil. Certo. Houve uma grande votação, né, um plebiscito no Brasil sobre isso. E na minha igreja houve um debate. E o que me deixou muito triste é que os jovens, né, Sim. defendiam o uso de armas. Olha. Os jovens da minha igreja, né, inclusive o texto que um dos jovens, que era líder na época, ele usou, foi que Jesus, quando disse que alguém, quando leva um tapa, tem que dar o outro lado, ele falou que não é bem assim. Olha. Então, Jesus estava errado. É bem assim. Então, isso existe no nosso meio e isso é muito forte. Agora, quando o senhor diz que uma incidência maior ali vai pela Europa, nós vimos aí há 2 anos atrás ali, quando aquele jornal Charlie Hebdo foi atacado naquele ato terrorista, ali foi estabelecida... Já tem 2 anos? Vai para 2 Deve. anos. Como é que passa rápido isso? Aí eles
eu me lembro aqui que assim, foi muito por causa daquela provocação satírica aos povos islâmicos, e eles lá brincavam com todo mundo, brincavam com a religião católica, com o islamismo, brincavam nas questões políticas. Esse xiste aí, essa piadinha assim, ela hoje também ainda continua sendo esse fator para mostrar essa intolerância, esse não aceite ao que é diferente ao outro, e com pessoas erradas, melhor dizendo? Olha só, não podemos esquecer, aliás, é interessante, né? Aconteceu esse fato e essas coisas caem no nosso esquecimento rápido, né? Sim. Mas é bom que nós não nos esqueçamos, né, que em 1947, quando a ONU ela decide criar o Estado de Israel, ela passou por cima de uma série de situações, inclusive do povo palestino. Hoje nós estamos comemorando o dia 29, o ano internacional, né, o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Foi uma intolerância muito grande, né? Não nos esqueçamos que, através da ONU, em 1947, se decide de uma forma repulsiva, eu diria isso, né, instituir o Estado de Israel, um Estado sionista. E quando acontece em 1948, acontece de fato em maio de 1948, é uma invasão. Assim, a intolerância, ela está presente na nossa vida. Nós precisamos trabalhar isso muito. Sim. Nós somos extremamente intolerantes, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós, estou falando de nós. Sim, é melhor tomar muito cuidado com isso. Eu acho que os dois lados são extremamente intolerantes. França, por exemplo, ela é considerada o país mais intolerante. Hoje a questão de xenofobia é muito mais na Europa. O país em que a mais intolerância é na França. Então esse ataque ele é fruto de uma grande intolerância. A própria forma do jornal se dirigir às pessoas é uma forma de intolerância. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.